Fala aí, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre algumas dicas de manutenção de equipamento no brake. Equipamentozinho no brake. Esse aqui é um Tessera, marca dele. É uma manutenção, na verdade são algumas dicas simples, mas que fazem a maior diferença aí durante o processo de manutenção desses equipamentos. Eu vejo algumas pessoas realizando intervenções aí de manutenção em cima de equipamentos no brake e às vezes não se atentando a alguns pequenos fatos assim simples que tem na manutenção do no brake e que são alguns fatos que eu vou estar relatando aí para vocês. Esse equipamento aqui está com a gente para manutenção. Vou abrir ele e a gente já vai fazendo todo o processo junto. O relato de defeito desse equipamento aqui é que o equipamento não está ligando. Ele tenta ligar, mas ele fica com os LEDs piscando. Possivelmente o defeito desse equipamento seja a bateria. Porém, é o que eu costumo dizer, a bateria ela estraga ou pelo tempo realmente de vida útil, às vezes porque a bateria tem muito tempo, ou por algum problema no brake que gera um problema na bateria. Esse no brake já foi aberto, o no brake está com a bateria solta. Possivelmente o cliente mandou esse equipamento em alguma outra assistência técnica, mandou para alguém fazer a verificação. A bateria está solta. Ele não tem a chapinha de bateria, mas possivelmente poderia ter uma presilha travando, mas não tem. Então vamos lá. O que você deve observar quando você pega um no brake para manutenção? Primeiro você testa a bateria. O no brake nesse caso, como esse aqui, você testa a bateria. Você dá uma olhada e vê se realmente a bateria tem ou não alimentação, se ela tem a tensão ali normal de uma bateria para esse uso. Vamos testar aqui. Vou botar o no brake para cá para vocês conseguirem visualizar. A bateria realmente não tem tensão. Vocês conseguem ver aí, ela tem 6,97 volts. Então realmente a bateria está zerada. Próximo passo, verifica se tem alguma etiqueta, se a bateria tem alguma marcação de fabricação. Por exemplo aqui, ó, lote 1 2016. Provavelmente esse 16 seja 2016. Então ela é uma bateria que realmente ela já tem um tempo avançado de uso. Ela tem 4 anos de uso. Possivelmente seja realmente um desgaste da bateria. Como a bateria não foi a zero e a bateria está apresentando aí 6 volts, ela está descarregada, esse equipamento pode ter simplesmente só descarregado a bateria e não conseguiu carregar a bateria novamente. Um detalhe, vejo algumas pessoas trocando bateria de no brake e não se atentando a ver se, por exemplo, esses conectores aqui, ó, se eles estão em condições plenas. Tá vendo? Esses dois aqui estão perfeitos. A gente não tem nenhum problema com o conector. Alguns que a gente costuma pegar aqui bastante equipamentos desses, alguns no brakes eles apresentam um zinabre, uma oxidação no conector. E é necessário realizar a troca. Não adianta lavar. Vejo algumas pessoas jogando limpa-contato, esfregando, limpando. Não adianta. Uma vez com zinabre, uma vez com oxidação, remove o conector e bota um conector novo. Pô, esse conector é centavo, gente. Não vale a pena a gente economizar, principalmente para uma manutenção de um equipamento desse nível aqui, né? Porque esse equipamento, quando ele é colocado no sistema, é colocado para ele suprir uma falta de uma energia. E aí você economiza num conector e esse conector pode ser exatamente o problema que não vai deixar esse equipamento entrar em ação da maneira que ele deveria. Outra dica muito importante: quando você trocar a bateria do no brake, toda vez que você trocar a bateria do no brake, eu recomendo que você, quando colocar a bateria nova, por exemplo, aqui ó, já estou com uma bateria nova que eu já tinha separado para a gente fazer um teste junto. Toda vez que você for colocar uma bateria nova, faz um teste. Por exemplo, essa bateria ela está aqui parada já há um tempo e ela está dando 10 volts. Possivelmente é uma bateria que já descarregou alguma coisa. De ficar parada, ela já perdeu um pouco da carga. A gente tem uma outra aqui, deixa eu ver essa outra aqui.
testar essa daqui e vamos ver quanto que essa daqui tá. Ó, 12,83. Essa daqui já tá bem mais carregada. Essa bateria aqui é da APC. Aí toda vez que você for trocar a bateria, eu recomendo que você também troque com o equipamento desligado. Desligado da tomada. Não liga o equipamento na tomada. Não faz nenhum tipo de colocação de bateria com equipamento energizado na tomada. Colocou a bateria... Espera aí que eu fiz a ordem errada, ó, tá vendo? É bom que vocês já vão aprendendo. Primeiro o negativo, depois o positivo. Colocou a bateria, vê se o equipamento continua com a tensão que ele estava, a bateria, perdão, se ela continua com a tensão que ela estava ou se ela está perdendo tensão. Ó, normal 12,83. Por que você verifica? Porque de repente tem um curto no equipamento, e aí quando você colocar a bateria, você vai ver que ela vai caindo. A bateria vai perdendo a tensão. É porque provavelmente tem alguma coisa roubando a corrente, usando a energia aí de forma errada. Alguns equipamentos, deixa eu ajeitar aqui que eu acabei esbarrando. Alguns equipamentos, eles não ligam só na bateria. Você tem que ligar na tomada para ele realizar a iniciação. Esse aqui é um deles, ó. Ele não ligou. Tentei ligar ele direto na bateria e não funcionou. Então a gente bota ele na tomada. Deixa eu virar ele aqui para vocês verem, ó. Ligou. Tá funcionando. Ligou o equipamento, está funcionando. Testa a bateria novamente e vê se ele está carregando a bateria. Lembra que ela estava com 2,83? Ela já está com 12,87. Isso é sinal de que o equipamento está carregando. 12,88. Então o equipamento está carregando de forma plena. Uma outra informação bem relevante. Sempre verificar se o equipamento está carregando a bateria. Se ele estiver carregando, confere, deixa o equipamento ligado um tempo, vai realizando alguns testes e confere se ele está carregando de forma plena. Por exemplo, a bateria ela tem uma faixa de tolerância, vamos dizer assim, que a gente chama de tensão de carregamento. Dentro dessa tensão de carregamento, a gente recomenda que ela fique ali entre 13,5 a 14,4 por aí. Eu particularmente faço sempre uma regulagem sempre que possível, quando não o equipamento permite que a gente faça a regulagem, né? Quando não permite, aí a gente deixa o circuito alimentar da forma que ele foi projetado. Mas quando ele permite que a gente faça uma regulagem de tensão de alimentação, eu costumo colocar em 14,1, 14,2, que seria 14,20, 14,10. Para mim, são as melhores tensões de carga. 13,8 para mim já é o limite. Abaixo disso eu já não gosto. Tem um pessoal que costuma carregar com 13,5, no máximo 13,8. Isso preserva realmente a vida útil da bateria, que quanto mais você carregar, quanto mais tensão você empregar na carga da bateria, você pode também secar a bateria. Então por isso eu paro nos 14,10, 14,20 no máximo, dependendo da aplicação também do equipamento e da qualidade da bateria. Por exemplo, como a gente trabalha com bateria de qualidade, são baterias boas, a gente consegue trabalhar nessa margem. Mas tem baterias com a qualidade um pouco inferior que você não consegue trabalhar nessa margem. E também tem algumas baterias que recomendam até 15 volts. Eu jamais recomendaria. Ó. Por exemplo, essa daqui ó, é uma. Ela diz que o ciclo para você usar é o ciclo 14,4, 15 volts. Então assim, eu particularmente não recomendo. Não acho que seria uma tensão ideal, tá? Visto esse ponto, visto se o equipamento está carregando de forma correta, visto se ele está carregando a bateria, a gente vai fazer um teste se essa bateria vai conseguir segurar o no-break fora da tomada. Olha lá, 12,96. Está carregando excelente. O equipamento está perfeito. Vamos fazer um teste agora de saída. Vamos ver a tensão de saída. Ó. 122,5. Vamos botar aí. Vamos desligar ele da tomada. 115, 116. É mais ou menos isso mesmo. O equipamento está legal. É mais ou menos isso que ele tem que ficar. Abaixo disso, a gente já considera uma tensão preocupante. Por exemplo, desligou a tomada, ele está dando 90. Desligou, está dando 80. Eu já vi no break botando 86 volts.
Não é que seja ruim, gente, tá? Até porque os equipamentos hoje, por uma característica de fonte chaveada, eles vêm trabalhando de uma margem, geralmente assim, 90 a 240, 80 a 220, 230. Então o equipamento seguraria de boa essa tensão aí, mas para ele funcionar de uma forma legal e você ter uma margem maior, até por conta da perda da bateria, se você já inicia com a bateria cheia, com o no-break a 90, quando ele for perdendo tensão de bateria e capacidade de carga da bateria, ele rapidamente vai parar o equipamento. Então se ele inicia com 100, ele tem uma margem aí até os 80 para ele desligar o equipamento. Então tem essa sacada também, tem que observar esses pontos para que você não tenha nenhuma surpresa. Bateria, toda vez que você tirar a bateria, verifica se a bateria secou, se ela está seca. Algumas baterias permitem que você abra aqui para verificação. Por que disso? Não é para completar a solução não, tá gente? Porque eu não recomendo completar a solução. É para você entender se esse equipamento não secou a bateria por um excesso de tensão. Às vezes uma tensão errada de carga acaba fazendo com que ele seque a bateria. Então isso é importante também observar. Outras coisas assim que são relevantes, mas eu acho que isso está dentro de todos os profissionais, é você verificar solda, se as soldas estão legais, as soldas dentro do circuito. Esse equipamento costuma apresentar muito problema de solda fria, equipamento de no-break. Apresenta muito problema de oxidação, zinabre, porque existe um erro vamos dizer assim, na utilização desses equipamentos. Geralmente esses equipamentos são colocados no chão, debaixo de um rack, no chão atrás de uma mesa, e por esses locais serem muito úmidos, esse equipamento ficar exatamente nesses locais que são úmidos, nos cantos da parede, no chão, esses equipamentos eles geralmente recebem um excesso de umidade. Então eu recomendo verificar as soldas, verificar por um todo o estado do impresso, ver se o impresso está legal, se ele está com uma boa aparência. Se ele tiver com alguns pontos já de oxidação, alguma coisa, faz uma limpeza química, faz uma lavagem química no circuito impresso, faz uma limpeza de todo o equipamento. A gente aqui tem uma particularidade aí que é o nosso pulo do gato. A gente coloca sempre um saquinho daqueles de sílica, né? Para umidade a gente sempre coloca muito próximo aqui do impresso quando a gente faz a manutenção. Recomendo também, é um processo que a gente passa um pouquinho de vaselina aqui nesse terminal, porque ajuda também a evitar um pouco da corrosão aí por conta da umidade do zinabre que vai criando. A gente também faz isso. A gente também verifica, é muito comum também de acontecer, a gente verifica os encaixes da tomada. Encaixe solto, folgado, também gera problema no equipamento. Então se tiver algum encaixe mais aberto, vamos dizer assim, a gente faz uma verificação, fecha ele, dá um pontozinho a mais ali no engate dele, verifica toda a condição de uso do equipamento, verifica fio de tomada, vê se não tem nada arrebentando, porque às vezes já aconteceu do equipamento chegar na bancada e testar de forma plena. E aí às vezes no cliente apresentava problema, voltava para a bancada, não tinha problema. Na bancada, geralmente a gente tem uma condição favorável, vamos dizer assim, para teste. E às vezes esses fios aqui, ó, de tomada, às vezes eles apresentam um quebradiço aqui assim, ó, tá vendo? De ficar articulando, o cabo vai quebrando aqui dentro. Então, hoje é um processo nosso interno de verificação e teste, e eu peço para que seja verificado sempre esses cabos de energia, por uma questão mesmo de segurança, para a gente não ter esse problema de recorrência. O equipamento entra para a bancada, volta para o cliente, entra para a bancada, volta para o cliente. Então a gente faz todo esse teste, toda essa verificação. Espero ter ajudado vocês. São dicas simples, mas que fazem a diferença. Uma boa bateria, uma boa verificação por um todo. Não adianta só trocar a bateria, tá, galera? Tem que olhar todos os componentes e todo o estado geral do no-break, tá? Do equipamento. Um abraço, gente. Fica com Deus aí.